Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com grande alegria que nós, do Grupo de Estudos Online Sueli Caldas Schubert, nos reunimos aqui nesta noite para que possamos estudar mais um capítulo da obra Tramas do Destino, psicografado pelo grande médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Hoje nós estamos entre os corações queridos e amados de Marcelo e Tânia, e logo mais então iniciaremos no capítulo 13, mas antes convidamos a todos e ao nosso Marcelo para que possa nos conduzir o pensamento em oração. Vamos orar. Boa noite a todos. Abençoado amigo Jesus, mestre amado de nossas vidas, nós aqui, Senhor, reunidos em teu santo nome, te pedimos mais uma vez a presença magnânima para que possa, de alguma forma, nas inspirações que caracterizam a tua solicitude tão excelsa, possa nos alcançar nas reflexões, nas preces, nas meditações a respeito deste capítulo, que nos traz informações tão importantes a respeito não só desta família, mas das nossas famílias espalhadas pelo planeta. E tantas delas vivem os dramas dos quais estão descritos especificamente nesta obra tão especial. Traz, Senhor, então, a lucidez e as bênçãos que vertem do teu coração magnânimo, alcançando a todos que se unem nesta pequena assembleia virtual. E em teu nome, Senhor, pedindo mais uma vez a permissão para que possamos iniciar o nosso singelo estudo a respeito desta obra. Que assim seja, mestre querido. Obrigada, Marcelo. Já conseguimos sentir a aproximação das entidades benfeitoras que nos envolvem, para que a gente possa, como você disse, entender com mais profundidade, porque são realmente dramas que todos vivenciamos de certa forma. Então, nós vamos trazer o resumo do capítulo 13, que se intitula Recordações e Entendimento. No capítulo 12, nós então pudemos observar ali todo o deslinde, né, daquela situação onde estava a Dona Artemis olhando para as estrelas, naquele sentimento de gratidão, então conseguindo se conectar com as entidades superiores, se sentindo balsamizar, porque teve a notícia auspiciosa de que a sua filha estava melhorando da hanseníase. E aí, no capítulo 13, o benfeitor vai nos contar o desdobramento daquela noite, onde os personagens se encontraram num desdobramento parcial do sono no mundo espiritual, guiados e protegidos pelos espíritos benfeitores, em especial pela mãe, então, da Dona Artemis. E aí, no capítulo 13, Filomeno de Miranda inicia nos contando que ela e a sua cunhada, Ermelinda, tinham acabado de despertar daquela noite de sono e estavam narrando, trocando as suas ideias, as suas lembranças a respeito daquela noite. Elas sabiam que não se tratava apenas de mero sonho, mas foram então narrando. Dona Artemis dizendo que se lembrava com nitidez do encontro que ela teve com a mãezinha desencarnada e que a mãezinha se apresentava como uma refulgente luz e que estava feliz, estava narrando as delícias da vida após a morte. Claro, os espíritos felizes, os espíritos bondosos, iluminados, se sentem assim nessas delícias da vida após a morte.
mas ela fazia um alerta à sua filha, dizendo que ainda viriam dores e provações relacionadas à sua filhinha, Lisandra. E aí, então, a dona Artemis, ela estava com aqueles olhos brilhantes, felizes, e dizendo que achava que era por um miraculoso impositivo que ela recebia, também nesse local em que ela foi direcionada por sua mãe, a visita de Rafael. Então, ela vai narrando que enquanto ela foi levada pela mãezinha no recinto, muito feliz, que ela se sentia muito bem. Determinado momento ela viu que chegava Rafael e ela ficou feliz pelo reencontro, tanto tempo sem ver o seu marido. E aí que durante todo o transcurso dessa ocorrência ela ouvia sempre palavras que a encorajavam, que diziam para que ela tivesse confiança em Deus. Ela ouvia os ensinamentos de que os sofrimentos de uma vida se originam em outras vidas e que as arbitrariedades que nós cometemos numa existência vamos resgatar em outras. Ela estava ali ouvindo as verdades que nós conhecemos através da codificação espírita e ela dizia que tudo era tão lógico, tudo tão reconfortante. E ela também vê nesse desdobramento parcial com lucidez chegar a sua filha Lisandra. Em ato contínuo, ela vê que a sua filha é vencida por uma crise, simultaneamente proferindo palavras desconexas. Embora, então, a forma como era concluído aquele encontro, com essa crise inesperada de Lisandra, ela diz que acorda com esse inefável bem-estar, acorda feliz. E que, então, de imediato, ela vai ver como é que estava a filha, porque ela havia sonhado muito com a filha. E aí ela vê que a sua filha repousava serena, estava em paz, depois de muito tempo. E ela dizia que foi tudo tão nítido, tudo tão perfeito, que ela tinha certeza que a sua mãe em espírito havia levado para passear com ela, proporcionando esse encontro com o saudoso esposo, e que então ela achava que a mãe deveria ser um anjo no sólio do Altíssimo. A visão, então, de Lisandra, atormentada, deveria, segundo as impressões dela, ter sido interferência dela mesma, preocupada com a filha, mas que então ela se sentia mais revigorada e as mãos, então, se entregando nas mãos do Senhor o seu destino. E aí a sua cunhada diz que está de pleno acordo com a narração dela e que então era curioso observar que ela também havia sonhado que tinha feito uma viagem, que estava sendo acompanhada por um médico muito competente que conduzia a Lisandra para um hospital no qual ela seria submetida a um teste e que chegariam a conclusões a respeito da sua doença, da sua enfermidade mental. E quando chegaram ao local, falou então que a sua cunhada e o seu irmão e outras pessoas lá se encontravam, como se fosse numa reunião de família. E a dona Adelaide, então, a mãe da dona Artemis, ela parecia, segundo Ermelinda, ser a anfitrioa, tal contentamento que dela se irradiava contagiante. E que, ao ser interrogada a respeito da doença da neta, ela vai responder que era uma questão muito grave, porque envolvia um crime. Ela não se recordava muito bem o quê. E aí, nesse momento, ela vai narrando que a paciente, Lisandra, começa a delirar, chamando por um certo senhor Hermínio. E aí ela acha que era, se não me engano, ela diz. E aí ela fala que ela se debatia, que ela ficou impossibilitada de correr, e aí, desesperada, ela tomba numa dolorosa convulsão, vencida pelo pavor. Ela ainda vai dizendo que viu o médico aplicando como massagens, sem tocar, na paciente, pronunciando palavras balsamizantes e animadoras, com que a pouco e pouco ela se acalmou e adormeceu. E que nesse momento mesmo, Rafael como que tresvairou, conforme acontecia antigamente, durante os seus momentos de raiva,
e que se põe então a praguejar. E que, embora ela encontrasse possuída por poderosa calma, ela via tudo isso de forma muito estranha. E aí então ela desperta com uma visão diferente acerca daquilo que ocorria na família. Fala a respeito das verdades do espiritismo, troca ideias com a cunhada a respeito disso, se interessa em conhecer mais o espiritismo, principalmente com relação à doença de Lisandra, porque depois do sonho ela diz que teve os sintomas e constatou, observando a sobrinha, que as crises dela mais graves acontecem, quando acontecem, são sempre antecedidas por um estado ligeiro de estupor, que ela para, vagueia o olhar, como se ela estivesse escutando um terrível chamado, e depois ela cai em convulsão. E aí ela fala para a cunhada, lembra que ela fica falando palavras desconexas que nós não conseguimos entender? Não seria ela falando sempre o mesmo nome, Hermínio? E aí ela fala, eu estou inclinada a crer que em todo esse processo há uma terrível vingança de alguém invisível. Já começam a despertar para essa realidade espiritual. Mas elas conversando, então, elas trocam ali as impressões e se dizem que não se desanimem, que acreditam na providência divina, que muitas vezes elas se dão conta de que há ali a presença de benfeitores, principalmente da mãezinha da dona Artemis, que está ali cuidando delas, e que, embora elas não consigam ver com os olhos do corpo, elas conseguem sentir com os olhos da alma. E que aquelas impressões, então, fixadas eram suficientes para auxiliá-las a sair daquele labirinto das incertezas e das dificuldades, guardando nos depósitos do inconsciente mais amplos informes que se converteriam em subsídios na oportunidade própria. Então, quando a senhora Artemis foi levar a primeira refeição à filha, depois que percebe que a filha despertou, ela vai encontrar a filha Lisandra imersa em grandes e profundas reflexões. Havia no semblante da menina uma expressão de lucidez, o que era inusitado. E elas começam a conversar sucintamente nesse diálogo, o que nos revela o benfeitor, que ela estava bem, que ela se sentia bem, mas que ela havia tido um estranho pesadelo, ela dizia. E que ela se encontrava num lugar que ela não sabia muito bem onde era, que era um local agradável, tinha muitas pessoas, que ela não recordava quem eram as pessoas, que essas pessoas estavam conversando a respeito sobre o seu problema de saúde, quando então ela ouve alguém a chamá-la, de forma acusadora e temerosa. E aí então ela diz que ela supõe se tratar de um homem terrível que a ameaçava destruir a sua vida de forma vagarosa, tal qual ela havia feito com ele. E aí então ela diz que tem pavor dessa lembrança. E aí então ela vai contando, vai abrindo o coração para sua mãe, dizendo que isso não se tratava apenas de um pesadelo, que tinha nessa lembrança, nessa ocorrência, algo de verdade, que não que ela havia destruído ele, ela disse, porque ela nunca havia feito, nunca seria capaz de fazer mal a alguém, nem sequer odiava alguém, né? Quem quer que fosse, exceto, aí ela vai contar que muitas vezes a presença do pai inspirava nela muito ódio, que ela experimentava a sensação de que o pai a havia destruído, alguma coisa muito cara ao seu coração. Ela procurava, então, reagir a esse sentimento e superava. E que, meditando, concluía que esse homem horroroso que ela vira no desdobramento parcial no sono teria alguma coisa a ver com isso. Ou então, todos eles tivessem um problema muito sério com ele. Ela já não sabia. E aí, então, a sua mãe vai narrando que também ela e a sua tia haviam tido mais ou menos o mesmo sonho. Mas, ela diz,
Seja como for, que não se afligisse, porque a divina misericórdia sempre vai dispor de meios para solucionar todos os problemas. Que ela se acalmasse, porque o médico acreditava que ela estava muito bem, e isso era algo para que elas pudessem ficar rejubilosas. E aí então ela agradecia a Deus realmente pela sua melhora. E aí o ambiente do lar continuava impregnado dos bons fluidos, respirava-se a paz entre os familiares, um otimismo e restrita fé em Deus tomava conta de todas, de todos. E aí então Filomeno de Miranda vai até o hospital onde está Rafael, dizendo que Cândido vai lá visitá-lo novamente e o encontra abatido. Ele vai narrar a sua versão da lembrança desse sono, desse sonho, e vai dizer então que ele fica alegre, sim, com o reencontro com a família, mas ele fica impressionado com essa mágoa da cena final, que ele vai narrando conforme ele conseguia lembrar. E conforme as lembranças, ele dizia que se tratava de um sedutor que espoliava a sua filha e que ele teve que matar ali mesmo, né? Se lembrando ali do ataque epilético, da convulsão da filha, do obsessor chegando, do inimigo espiritual chegando, fazendo a cobrança, né? E aí então Cândido vem e apresenta o outro lado da moeda, dizendo que também havia sonhado com ele, mas que ele tinha certeza que os bons espíritos haviam nos conduzido para uma região de bênçãos, onde o Rafael havia podido confraternizar com a família, recebendo uma carga auspiciosa de otimismo, que ele se fixasse nas boas lembranças. E aí, então, vai dizendo, né, que como eles já haviam analisado algumas vezes, todos nós possuímos delitos do passado e que devemos ressarcir no presente. E certamente essa cena da qual ele se lembrava era lembranças do passado que se fundamentavam numa ocorrência real, mas não conforme ele recordava. Tive, então, ele fala, Cândido, uma ideia e sei que é inspirada. Ele tem a ideia de levar o evangelho para a sua esposa, para a sua irmã, para os seus filhos, levando como desculpa uma mensagem de Rafael, agora num caráter mais alegre. Seria uma visita informal para dar notícias a respeito de Rafael. E aí ele aproveitaria para abordar o tema do sonho que eles tiveram, do encontro e do evangelho. O senhor Rafael, refletindo por alguns momentos, ele ficou animado, ficou entusiasmado e ele diz: bravos, a ideia me parece acertada. Não há por que adiar mais um momento, e é melhor agora, antes que tardiamente. Vou escrever para Artemis e vou dar ciência dos seus cuidados para comigo, conforme já narrei antes. E nesses cuidados, o bem que você me fez, me colocando na alma, em sombras e dores, a luz do Evangelho e o medicamento da fé, restauradora da paz. E aí, então, vai sendo finalizado este capítulo belíssimo, nos dando esperanças e nos reconfortando a alma em relação aos esclarecimentos que aquela família, por fim, consegue tomar conta a respeito do Evangelho de Jesus nos tramos que estão vivendo. Então, agora nós passamos a palavra para a nossa querida Tânia, que vai iniciar os aprofundamentos. Tânia, seja bem-vinda, a palavra está com você. Gratidão, Gi, por esse belíssimo resumo. Boa noite a todas as pessoas, ao querido Marcelo, que está com este sorriso que sempre nos envolve amorosamente. E vamos fazer uma abordagem em 3 pontos que nos chamam a atenção neste capítulo. Só fazendo um apanhado da nossa história, nós temos neste capítulo a dona Artemis com Ermelinda, que é a sua cunhada, e que na confabulação a respeito do que haviam sonhado, nós
observamos pontos importantes da trajetória que vem acompanhando com a questão da saúde da filha, com a questão da saúde do seu esposo, Rafael, internado. E a primeira questão que nós queríamos assim trazer para a nossa reflexão é a compreensão que se faz necessária de cada um de nós quando passamos pelas situações mais desafiadoras, de que a Terra ela é uma escola de aprimoramento espiritual. Não é à toa que Dona Artemis passava pela situação de afastamento do seu esposo e pela condição da saúde da sua filha. Esta compreensão a respeito da terra como esta oportunidade de aprimoramento nos serve de fortalecimento para os enfrentamentos diante dos embates da vida. É claro que a nossa doutrina espírita, consoladora, confortadora, nos abre os horizontes para esta compreensão, que também nos aponta que toda viagem que fazemos para estas experiências, elas vão ter obstáculos. Não imaginamos estes obstáculos quando, de fato, eles se apresentam, que vão ser mais difíceis, que vão ser mais dolorosos, que vão ocasionar mais sofrimentos. E estes obstáculos, eles se constituem nos desafios que precisamos vencer para, de fato, recebermos a aprovação no exame. Lembrando da parte inicial deste livro, quando houve o afastamento do senhor Rafael da família, ele era o provedor, ele era o sustento da família. Então, o primeiro desafio já se apresenta nessa circunstância. Mas depois, na trama, outros desafios vão estar se dando, que é exatamente o que chega para que Ermelinda, que é a cunhada, e Dona Artemis, elas possam articular e sair como vitoriosas. E aí vem uma frase que nos chama a atenção neste capítulo, quando Dona Artemis coloca: "Às mãos do Senhor entrego o meu destino confiante". E aí vem um questionamento: quando estamos diante dessas situações difíceis, nós confiamos em Deus? Essa confiança, ela se apresenta fortalecida ou em alguns momentos eu me sinto como se estivesse um pouco fragilizada nesta confiança? E aí vamos pensar neste ponto da fé, nesta certeza que todos nós temos, em primeiro lugar, e restrita em nosso Pai, que nos oferece as infinitas possibilidades de avançar, de ser vitorioso, de vencer as nossas amarras e nos libertarmos. Mas diante destes contextos que são difíceis, esta fé, ela pode estar momentaneamente fragilizada. Quando nós vamos ao livro Convites da Vida, a benfeitora Joana de Ângeles, ela vai nos fazer um convite à fé. E ela vai dizer que a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá forças quando estamos magoados, quando estamos revoltados, quando estamos nas mais variadas aflições, inclusive diante das situações de morte. E aí paramos para pensar quantas vezes, nesse transcurso da nossa existência, já nos deparamos
com essas condições de mágoa, de chateação, aborrecimento, e que essa fé, essa força, essa chama momentaneamente parecia se apagar, se desvanecer, mas ao mesmo tempo em que tudo parecia se esvair, vem como uma força interna que nos dá esta movimentação e nos faz recordar deste Pai amoroso e bom. Temos que pensar que alcançar os objetivos da reencarnação perpassa por esta confiança. Porque se nós reencarnamos para poder refazer os nossos caminhos, quando estamos diante das dificuldades, nesses testes, nós somos convidados a manter esta chama, esta força que vai estar, de alguma maneira, nos aquecendo para que nos mantenhamos de forma precisa, de forma autêntica e trazendo a comprovação de que, de fato, somos merecedores da oportunidade que recebemos e que vamos, de fato, no enfrentamento, comprovar que recebemos os talentos do nosso Pai e que fomos, com estes talentos, utilizando nos momentos oportunos para que pudéssemos estar recapitulando e refazendo estes passos. Aí vamos pensar em algo que Ermelinda conversa com Dona Artemis neste sonho, que dá a impressão que Lisandra ela recebe a terapia pelos passes. Porque na fala de Ermelinda, ela utiliza massagens sem tocar o corpo. Como esta compreensão da doutrina e da terapia dos passes ainda é distante, nós queríamos, inclusive, salientar que na obra de Filomeno, durante vários textos, nós vemos esta atuação do mundo espiritual com a terapia pelos passes. E aí vamos pensar neste momento que Elisandra está no mundo espiritual em desdobramento pelo sono e que diante daquela presença, se sentindo apavorada, o recurso que o médico se utiliza é a terapia pelos passes. E aí vamos na obra de André Luiz, Missionários da Luz, e encontramos lá no capítulo 19, que é intitulado Passes, Alexandre falando a respeito desta terapia que é utilizada e do quanto a responsabilidade por aqueles que aplicam esta terapia deve estar presente em suas vidas. E aí vamos também observar o relato que ele faz de algumas condições que são imprescindíveis para aqueles que se dedicam a esta tarefa. Mas ele refere não somente a nós que estamos encarnados no trabalho dos passes, mas também àqueles que se encontram no mundo espiritual. Ele vai falar sobre o amor aos semelhantes. Quando vamos para esta terapêutica, quando nos propomos a esta atividade, muitas vezes desconhecemos aqueles que nos buscam. Mas qual a importância do desenvolvimento deste amor? Na verdade, a aplicação desta terapia, ela se dá em conjunto com a ação do mundo espiritual. E se nós temos essa centelha de amor dentro de nós,
é preciso expandi-la durante esta atividade para que, em conjunto com o mundo espiritual, possamos de fato oferecer àquele que nos busca o melhor e os resultados sejam mais favoráveis. Também Alexandre vai falar neste livro Missionários da Luz a respeito do equilíbrio dos sentimentos, das emoções que precisamos ter. E aí vamos pensar quantas vezes no nosso cotidiano nós somos tomados por situações que nos fragilizam emocionalmente, nos deixam desequilibrados, que é uma condição que seria impeditiva para esta tarefa. Mas Alexandre também vai falar a respeito do domínio de si mesmo, que é importante nós termos este autocontrole, e fala também da fé e da confiança irrestrita em Deus, ou seja, dizendo para nós: o trabalho não é feito somente por você, existe a atuação desta equipe espiritual. E Alexandre vai colocar, eu achei esse ponto interessante deste capítulo, que se para nós encarnados, que nos dispomos a este trabalho, em algumas circunstâncias nós não estamos com o devido preparo e eles atuam para poder melhorar aquela terapêutica, no mundo espiritual isso não acontece. Só de fato se coloca para a tarefa aquele que apresenta as condições indispensáveis para o exercício da sua função. Mas nós encontramos também aqui uma outra fala desse diálogo que é estabelecido entre Ermelinda e Artemis, Dona Artemis, quando Ermelinda diz: não desanimemos, pelo contrário, renovemo-nos pela coragem e pela fé. E aí vamos pensar neste desânimo, nestas condições que, em algumas circunstâncias, tomam conta de nós, quando somos tomados por essas situações de conflitos, de desafios. Não podemos esquecer que Jesus, isso está na narrativa do evangelista João, capítulo 16, versículo 33, quando Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus traz isso para nós, Jesus já está afirmando que atravessaríamos aflições. E aí vamos pensar nesta cunhada que dá todo o suporte na ausência do seu irmão, à presença da sua sobrinha naquela condição, e que diz assim: não desanimemos. Como é bom ouvir alguém dizer isso para nós quando estamos atravessando essa situação, estas situações, estes desafios. Porque, em verdade, todas as dificuldades são testes para que sejamos promovidos espiritualmente. Vocês concordam com isso? É claro, são as grandes oportunidades que o Pai está a nos oferecer para que consigamos avançar em nossa marcha. Então, é indispensável manter este bom ânimo. Tem, inclusive, uma mensagem que a benfeitora Joana de Ângeles vai apresentar no livro Mundo Regenerado, que é das suas obras, né, a mais nova, que é intitulada Confiança,
e ela vai estar dizendo para nós, seja qual for a situação, coragem, confiança, determinação. É não ficar voltando àquilo que vivemos das dos momentos mais difíceis, momentos mais tristes, porque isso não vai trazer de volta a nossa disposição, a nossa alegria. Porém, se temos um olhar que se direciona para o Pai e esta compreensão, aquele consentimento do coração frente às nossas dores, frente às nossas dificuldades. Então, todo insucesso são ocorrências naturais da vida e somos tão bem aquinhoados de tantas dádivas que nem sempre nós sabemos valorizar as dádivas que nós recebemos. Vamos pensar que vemos, que ouvimos, que falamos, que andamos. E muitos, talvez desconhecidos nossos, têm limitações dos seus órgãos dos sentidos. Ah, mas eu também tenho. Mas eu tenho outros talentos, eu tenho outros aspectos que não me foi tirado e que eu posso estar buscando para poder estar revigorando e reacendendo esta chama e resgatando este bom ânimo. E aí vemos também aqui neste capítulo quando este médico vai estar levando palavras balsamizantes e animadoras, que é o que também nós carecemos em muitas circunstâncias da nossa existência. E não temos este olhar para também oferecer estas palavras de alento àqueles que necessitam. Mas é Dona Ermelinda que também vai dizer à sua cunhada: não estamos a sós. Olha que profundidade é dito no momento oportuno. Porque quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem: eu estou sozinha, eu não encontro apoio. E como é que nós nos esquecemos do nosso anjo da guarda, que está ali investindo para o nosso sucesso, para o nosso avanço? Como é que nós esquecemos de Jesus? Este que é o nosso modelo, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, que é o governador do nosso planeta, que é o nosso amparo, que é a nossa fortaleza. Mas como esquecer de Deus, o nosso Pai, que ofereceu mais uma oportunidade de estarmos aqui? Recentemente, eu ouvi de uma jovem o comunicado de que o seu esposo, também jovem, estava com Hansen, a lepra. E aí nós pensamos, em pleno século XXI, a doença ainda se faz presente, porém, com os avanços permitindo a convivência no domicílio. Como será na cabeça de um casal jovem conviver com isso? É desafiador, é desestimulante, talvez. Mas se temos essa fortaleza que é a presença de Deus em nossas vidas, nós saberemos que vamos seguir com esta presença deste Pai e que aguarda de cada um de nós o nosso avanço. Porque na nossa jornada, ela é sempre de avanço. Isso está lá posto na introdução de O Livro dos Espíritos. Não há retrocesso. Agora,
eu posso avançar de forma mais acelerada para atingir a perfeição. Isso vai depender de mim. Então, está nas mãos de Dona Artemis e de Ermelinda essa continuidade diante desses desafios que a vida está apresentando às duas. O que fazer? Então, cada um tem a sua livre escolha, o seu livre-arbítrio de como se conduzir diante dessas situações. Está em nossas mãos. Então, estas são as nossas primeiras reflexões a respeito deste capítulo. Não vamos esquecer das palavras da benfeitora Joana de Ângeles, quando fala que a fé é essa flama divina que está dentro de nós, e mantenhamos esta chama acesa, porque é ela que vai permitir que não desanimemos e que vençamos o mundo. Passo para você, querido irmão, as palavras para a continuidade. Muito obrigado, Tânia. E você nos trouxe, com seus aprofundamentos, as lições da coragem, as lições da esperança e de nunca esquecermos de que o alto sempre trabalha para a promoção destes que estou falando aqui, estou me incluindo, que estamos na retaguarda. Mas a parte que nos gostaríamos de abordar deste capítulo que fala a respeito de recordações e entendimentos seria a questão dos sonhos, deste processo de desdobramento que o espírito vai experimentar, e vamos vendo aí a conversa de Dona Ermelinda, de Artemis, de Lisandra, de todos os relatos do Rafael, com Cândido, todos parece que têm esta concordância em alguns aspectos aqui e ali, mostrando que houve, sem dúvida, um trabalho, um encontro, uma reunião, esclarecimentos que ocorreram no mundo espiritual, neste processo natural de desdobramento que ocorre todas as noites. E Allan Kardec explorou isso de uma forma magnânima no Livro dos Espíritos, ali no capítulo 8, quando ele trata da emancipação da alma. E as perguntas distribuídas de número 400 até 455 vão ali correr numa várias possibilidades, o sono e os sonhos, as visitas espíritas entre as pessoas vivas, ou seja, dormiram e se encontraram no mundo espiritual, nestes desdobramentos, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia. As perguntas vão além da 400 até a 455. Nós temos uma variedade de explicações, de perguntas que Kardec fez e que os espíritos nos responderam, que vão nos trazer esclarecimentos muito pertinentes a todos esses detalhes que ocorreram no capítulo 13. Mais particularmente, quando começa na pergunta número 400, quando Kardec pergunta se o espírito encarnado permanece de bom grado no seu invólucro corpóreo, e é interessante como é que os espíritos respondem. É como se perguntasse se um prisioneiro gostaria de continuar na prisão. Veja a necessidade que o espírito tem de encontrar-se no mundo espiritual para receber as boas intuições, as inspirações, as conversas, os esclarecimentos. Por isso que ficar sem dormir é um drama, é como se colocássemos este prisioneiro que somos todos nós no corpo físico de uma forma indefinida. Veja a necessidade destes momentos que o corpo físico descansa para que a alma possa seguir nas suas conclusões, nas suas elucidações, logicamente, dependendo do grau de evolução, dos seus gostos, das suas afinidades, vai se encontrar com o que mais lhe apraz. E essas perguntas são absolutamente fora de série, nos mostrando que o espírito nunca repousa. O corpo físico, sim, mas o espírito está em atividade porque o objetivo é de progresso. Então, estamos sempre ativos, de uma forma ou de outra,
logicamente, dependendo, como falávamos antes, deste grau de evolução, de vontade de aprender, nunca estamos inativos. E aí, nas perguntas que seguem, e são várias, e particularmente em uma, a pergunta 402, quando Kardec pergunta como é que podemos julgar, de uma certa forma, a liberdade do espírito durante o sono, e os espíritos falam pelos sonhos. E estes sonhos não têm mais aquela visão freudiana, que são simplesmente os conteúdos do inconsciente que são libertados. Ela vai muito além desta proposta, talvez muito materialista no acessar destas informações que ficariam, talvez, no cérebro. Ela vai trazendo com riqueza de detalhes, como nós vemos nesta congruência de informações entre as duas amigas, principalmente as cunhadas conversando, meu Deus, e mostrando como tivemos situações comuns. E a resposta desta pergunta 402, que mencionávamos, né, como é que a gente pode julgar que o espírito tem essa liberdade durante o sono, e Kardec e os espíritos respondem por causa dos sonhos, e os espíritos vão trazer uma série de explicações a respeito destas possibilidades, nos mostrando as questões relacionadas às afinidades, com quem nós vamos nos encontrar, quais são os nossos objetivos na vida. E segue na 403, por que nem sempre nós lembramos dos sonhos? Porque muitas vezes o espírito voltando para o corpo físico, como se fosse restrito na sua capacidade de percepção, enquanto no mundo espiritual ele tinha uma possibilidade muito mais ampla, muito maior. Este tema é fascinante. E Kardec, de fato, ele esmiuça, e a nossa Tânia nos traz algumas questões que até atividades do passe, como ela menciona no capítulo 19, quando Alexandre explica toda aquela atividade que ali estava ocorrendo, mostrando que o auxílio, os tratamentos, as intercessões, tudo isso se dá. É algo que vale a pena estudar. Eu estou aqui, mais uma vez, trazendo a questão do capítulo do Livro dos Espíritos, trazendo as perguntas que começa no número 400, e muitas vezes nós vamos perceber, por exemplo, nos recados, eu tenho a obra aqui do lado e passava a nossa Dona Adelaide, a mãe de Artemis, falando da paisagem de beleza e cor, acrescentou Dona Artemis, com os olhos encendidos de alegria inocente. Havia uma paz como jamais pude imaginar ser possível existir. E aí ele chega num determinado momento, falando neste encontro com a sua mãezinha, que estava no mundo espiritual, Dona Adelaide, ela orientando a filhinha, Artemis, para que dores maiores iriam vir, porque o objetivo é de aprimoramento do espírito, apesar das situações dolorosas, para que estas dores, e aí a gente lembra do espírito amigo do Evangelho, que esta dor, quando bem compreendida, quando bem percebida e sentida com resignação e obediência, com resignação e obediência, exatamente, ela vai nos elevar a capacidade de atuar junto aos sofredores. Há um capítulo do livro da Gênese de Kardec, o capítulo 16, que fala da teoria da presciência. E é algo que eu gostaria de trazer, porque nós vamos perceber que nestes desdobramentos do sono, muitas vezes os espíritos nos trazem, quando é permitido revelar, eles nos trazem algumas orientações do que poderá vir, alguns esclarecimentos para que nós possamos nos fortalecer. Eu vi a Tânia falando do Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, quando Jesus não nos enganou. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim vós tenhais paz. Em mim, neste Evangelho,
ainda desconhecido da grande maioria de nós. E ele não nos enganou, ele falou: no mundo vós tereis aflições. Falando, vão haver situações provatórias, mas tem de bom ânimo, para que a gente pudesse, nesta construção íntima e nestas, muitas vezes, mensagens e instruções que recebemos do mundo espiritual, e aí trazemos, por isso que trazemos o capítulo 16 do livro A Gênese, Teoria da Presciência, e Kardec faz uma analogia fantástica quando coloca, supondo um homem colocado no alto de uma montanha, contemplando uma vasta extensão ali na planície, ele consegue abarcar toda a visão. Vamos imaginar um espírito benfeitor. E no momento do desdobramento, nós vamos ter com este espírito benfeitor, que já tem uma ideia, porque nos acompanha, é um espírito familiar, é um espírito, um anjo da guarda, um mentor nosso, que já sabe esta programação das nossas vidas, e se há mérito, se nós nos preparamos para o sono, se nos procuramos estar melhor equipados do ponto de vista moral, nas leituras edificantes, em toda esta construção que vai depender de cada um de nós, talvez tenhamos os méritos de nos encontrarmos no mundo espiritual, como aconteceu com a dona Artemis e a sua mãezinha, para que ela pudesse. Vão haver novas dores, ainda que você precisa passar por outras situações, mas trazendo coragem, esperança e confiança absoluta em Deus. Agora vamos imaginar um espírito de uma elevação maior do que a dona Adelaide, que possa abarcar uma extensão muito maior de possibilidades. Sem dúvida, os planos que talvez possam nos ser revelados vai ganhar uma extensão muito mais ampla e nos trazendo ao despertar algumas situações que, se bem seguidas, que se bem concluídas, poderão, sem dúvida, nos guiar e nos salvaguardar de tantas situações. Se isso ocorreu com a dona Artemis, que recebe alguns conselhos da dona Adelaide, imagine o Criador do universo, que a sua capacidade de percepção é infinita, porque é o Criador de todo o universo, ele tem a visão de todos os processos, de tudo. Aí a gente vai trazendo numa escala do excelso, do supra-sumo, que é o Pai Celestial, para todos os seus filhos, cada um com possibilidades de trazer algumas considerações a respeito de todo este plano que tem como objetivo auxiliar a todos nós. Por isso, preparar-se para o sono, preparar-se para uma vida mais consciente, para que nestes momentos de desprendimento nós possamos receber as boas notícias, para que não caiamos nas situações complexas que a grande maioria da população, ainda afeita às questões materiais, vão, sem dúvida, se afinizar com estas questões ainda muito difíceis, complexas do mundo espiritual, e de espíritos, talvez, que, numa mesma vibração, não vão nos trazer as boas considerações. Por isso, a necessidade desta constante busca. Eu me lembrei de uma história que é belíssima, do livro A Vida Escreve. É uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e ditada pelo espírito Hilário Silva. Na segunda parte, a primeira parte é ditada por o médium que psicografa, é Valdo Vieira, mas a segunda parte desse livrinho, A Vida Escreve, quem psicografa é o nosso Chico Xavier. E especificamente no capítulo 27, há uma das passagens mais belas, que se chama A Visão de Eurípides Barçanufo. E começa o Eurípides, o apóstolo da mediunidade, na cidade de Sacramento, lá em Minas Gerais, ele, em estado de sonolência, ele adormece e começa a se desdobrar. Vai, de repente, começa a volitar de uma forma muito bela,
e como que fosse arrastado por braços, por uma força poderosa. E ele começava a subir, subindo, neste desdobramento do sono. Ele queria parar, queria descer, né? Voltar para o veículo carnal, mas não conseguiu, porque a força era absolutamente irresistível. Mas à medida que subia, nesse desdobramento do sono, respirava ares mais leves e, de repente, ele se encontra diante, num lugar magnífico, diante de uma figura majestosa. Aquela figura, ele para e foca e percebe, era o Cristo. Baixa a cabeça e, como se fosse tocado por aquela honra imprevista, ficou em silêncio e curvou-se diante daquela figura. Começou a ter as recordações, as lições do cristianismo primitivo, dos templos do mundo, as homenagens prestadas ao mestre de todos os mestres, das questões que varreram os séculos, as questões da arte, da literatura, tantas coisas, tantas homenagens a este homem ainda tão pouco compreendido. Mas estava ali ofuscado pela grandeza daquele momento e não se aguentou. Começou a chorar. As lágrimas vertiam e começavam a lavar o seu rosto. Mas ele teve a coragem, ergueu o rosto e conseguiu fixar no rosto de Jesus. E percebeu também que o Cristo chorava. Viu aquilo e teve vontade de falar, de segurar na sua mão, de tocar-lhe, como se fosse se jogar ali, como se fosse uma espécie de um cão fiel. Tamanha a vontade de estar perto do mestre. Mas, diz Hilário Silva, ele estava como se fosse chumbado ao chão. Aí começou a recordar os tormentos do Cristo, as situações todas que ele passou, das criaturas, mesmo nos dias de hoje, que não entendem, da sua incompreensão. E aí criou coragem e perguntou: Mestre, por que o senhor chora? Jesus não respondeu nada, mas começou a olhar. E ele vai e repete: Mestre, o senhor chora pelos descrentes do mundo? E aí o mestre olha Eurípides profundamente, com aquele olhar que eu não consigo nem imaginar, e fala com uma voz doce e com uma energia que é absolutamente inconfundível. Não, meu filho, eu não choro pelos descrentes, que todos nós precisamos amar muito. Eu choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam ainda. Eurípides teve um choque. Não conseguiria descrever o que passou então naquele momento. E aí ele vai, cai neste movimento íntimo e de repente começa a voltar automaticamente, como se que descesse e entra no corpo, desperta daquela visão, daquele momento. Era madrugada e ele despertou desde aquele momento, com aquela imagem que nunca contou a ninguém, para que não se gabasse dessa situação, desta honra que se sentia imerecida, e pôs-se a trabalhar constantemente em favor dos desvalidos, dos que não tinham esta fé, daqueles que ainda se encontravam nas ilusões do mundo e no trabalho incessante de divulgação desta doutrina dos Espíritos. Por que eu estou trazendo essa história? Nós não somos Eurípides Barçanufo. Não temos, falo por mim, não temos esta honra, não tenho esta honra de encontrar com o Mestre. Mas o Mestre nos observa a todos, embora nós ainda não o observemos.
e nos nossos desdobramentos diários, em todos os dias, em todas as noites. Quantas vezes recebemos as mais belas intuições, os mais belos convites, não para sermos os salvadores da pátria, sermos Eurípides Barçanufos, mas sermos alguém que leva um copo de água fria, que estende a mão a alguém, que dá um sorriso, que consegue, de alguma forma, no seu lar, nas suas dificuldades, porque com certeza são muitas, nos afetos e nos desafetos que fazem parte desta família humana, conseguimos nos superar, pois os conselhos nos são dados se nos preparamos bem para dormir todos os dias. E nestas mensagens que recebemos, não diretamente, mas indiretamente, do Cristo de Deus, consigamos escutá-lo mais uma vez, como disse a nossa Tânia: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vos convido a vencer este mundo tão necessitado do meu Evangelho. Nunca nos esqueçamos de que este homem ainda tão incompreendido segue diligente. E como diz a obra O Espírito da Verdade, no capítulo 1, na primeira mensagem, quando Bezerra de Menezes assina esta primeira mensagem, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e ele fala, parafraseando o inolvidável conceito de Allan Kardec de que fora da caridade não há salvação, ele ousa dizer: fora do Cristo não há solução. Nos preparemos melhor para dormir, nos preparemos melhor para viver, para que estas boas intuições e os bons conselhos do mundo maior, que sempre nos chegam, possam ser recebidas dentro de um coração amoroso e pronto para trabalhar. Muita paz a todos. Para não quebrar esse clima que a Tânia e o Marcelo foram criando, essa ambiência que foi preenchendo os nossos corações, foi acalmando os nossos pensamentos, nós apenas gostaríamos de agradecer mais uma vez aos benfeitores espirituais deste grupo de estudos que alcança todos os corações que nos acompanham aqui semanalmente, a todos os nossos outros coordenadores que nos revezamos a cada semana, em especial a Tânia e ao Marcelo por esta noite, e com votos de muita paz a todos. Até semana que vem.